Capítulo 380, Cuspir na sua cara. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Desafiar todos os heróis da elite da Ilha da Divina Fênix. Embora Lin Ming tenha feito isso há um momento, ele foi obrigado a fazer isso pelo ancião da seita da Terra Profunda. Xung da seita da Terra Profunda, que o ridicularizou verbalmente, Lin Ming precisou fazer isso, ou teria enfraquecido seu impulso. No entanto, ninguém forçou Lei Mubai. Não só isso, mas Lei Mubai não tinha reputação, simplesmente não havia ninguém que tivesse ideia de quem ele era. Para um jovem de 17 anos alcançar o reino Outian era uma coisa muito surpreendente, mas a velocidade no cultivo não era necessariamente ter uma força de combate igualmente boa. Para tão abertamente fazer um desafio para todos os discípulos da Ilha da Divina Fênix, não era diferente de chutá-los no pé, como esses discípulos da Ilha da Divina Fênix tolerariam isso. Este garoto quer morrer. Quem diabos ele acha que ele é? Ele quer desafiar todos os heróis da elite da minha Ilha da Divina Fênix. Porra, quem ele pensa que é? Ele acha que ele é irmão aprendiz Júnior Lin. Até o irmão aprendiz Júnior Lin desafiou os discípulos diretos e não lutou contra os discípulos principais. Este sujeito é muito arrogante. O irmão aprendiz Júnior Lin deveria aparecer e acabar com ele em um instante. Os discípulos da Ilha da Divina Fênix estavam repreendendo esse tal de Lei Mubai enquanto eles discutiam. Até mesmo os discípulos da região dos 5 elementos não acreditavam que Lei Mubai pudesse fazer isso. Mesmo que seu cultivo fosse alto, isso não significava que ele teria uma força de combate que desafiava os céus. Mesmo que sua força alcançasse a de um talento de grau santo, ele não necessariamente venceria. A Ilha da Divina Fênix tinha mais de 10 juniores do reino Outian. Para não falar de mais ninguém, mas apenas Mu Jingshan, Mu Xiaoqing e Lin Ming, essas 3 pessoas conseguiriam fazer Lei Mubai comer terra. Anciãos, sejam pacientes, ainda não terminei de falar. Enquanto Lei Mubai estava no palco, ele sorriu com total confiança. Havia uma flutuação de verdadeira essência calmante que estava escondida entre suas palavras. Em um instante, todos os discípulos que estavam abaixo do reino Outian foram afetados e a agitação começou a morrer. Lin Ming ficou um pouco surpreso, impactando a força da alma diretamente. Embora esses discípulos que foram afetados fossem os discípulos de mais baixo nível, o efeito foi sobre um alcance extremamente amplo. Ser capaz de afetar tantos discípulos ao mesmo tempo era um feito verdadeiramente notável. Só que, esse tipo de flutuação da força da alma deu a Lin Ming um sentimento de déjà vu, como se ele já tivesse sentido isso antes. Mas quando pensava nisso, ele não conseguia se lembrar de onde ele sentiu. Ele sentiu errado. Lin Ming cuidadosamente pensou por um momento, mas, finalmente, não conseguiu chegar a nada. Ele só poderia atribuir isso a uma coincidência ou um erro próprio. Afinal, às vezes haveria flutuações da força da alma semelhantes em 2 pessoas que não tinham relação. Era como 2 estranhos que tinham um aspecto em comum. No palco, Lei Mubai continuou a dizer: eu fiz isso, não porque eu tenha intenções malignas, mas apenas por uma coisa, e isso é provar minha força e meu talento. Com isso, eu gostaria de propor casamento com a Ilha da Divina Fênix. Propor casamento. Depois que Lei Mubai falou, todos os presentes ficaram congelados. Lin Ming também ficou chocado, sem palavras, o que esse sujeito tentava fazer. Sim, esta é a minha segunda proposta. Minha seita Pico do Trovão gostaria de propor um casamento com a Ilha da Divina Fênix e espero que possamos forjar uma aliança para resistir juntos à seita demoníaca. Propor casamento à Ilha da Divina Fênix, forjar uma aliança e resistir à seita demoníaca juntos. Tais palavras importantes só poderiam ser faladas pelas principais figuras da seita Pico do Trovão, ninguém mais tinha as qualificações para fazer isso. Mu Yuan franziu a testa, se virando para olhar para Lei Jingtian.
Lei Jingtian riu e depois se levantou. Ele disse: Grande mestra Yuang, Mubai é o enviado irrestrito da minha seita Pico do Trovão e carrega o comando do Trovão Roxo. As palavras que ele diz também podem representar minha seita Pico do Trovão. Enviado irrestrito. As sobrancelhas de Mu Yuang se arquearam. Dentro da seita Pico do Trovão, aquele que ocupava o título de enviado irrestrito era aquele que era um talento de grau santo. O enviado irrestrito era igual às santas da Ilha da Divina Fênix e poderia herdar a posição de soberano. Quanto ao comando do Trovão Roxo, esse era um símbolo de grande autoridade. Com isso, pode-se nomear ou destituir anciãos do pátio externo, ou mandar nos anciãos do pátio interno. Se as palavras de Lei Jingtian fossem verdadeiras, Lei Mubai já era uma figura com grande poder dentro da seita Pico do Trovão. Se uma figura tão poderosa queria propor casamento, e também queria provar sua força e talento através da batalha, o alvo desse casamento era óbvio. Com quem você quer se casar? Perguntou Mu Yuang, indo direto ao ponto. Seus dois olhos brilharam com uma luz fria, olhando agressivamente para Lei Mubai. Se alguém fraco se encontrasse com esses olhos, eles se sentiriam fracos de coração e não se atreveriam a olhar para trás. No entanto, Lei Mubai parecia extremamente confiante. Grande mestra Yuang, espero que eu possa me casar com a Vossa Alteza Qianyu. Se assim for, a seita Pico do Trovão está disposta a ajudar a Ilha da Divina Fênix a resistir à região demoníaca do Mar do Sul de qualquer forma. Quando Lei Mubai falou, Mu Qianyu ficou petrificada, ele realmente queria se casar com ela. Mas, quanto aos discípulos da Ilha da Divina Fênix, eles eram como uma panela de óleo fervendo que foi derramado em uma bacia de água fria, eles instantaneamente explodiram em uma raiva frenética. Especialmente os discípulos homens, seus corações irromperam de raiva. Mu Qianyu era a santa da Ilha da Divina Fênix. Na mente desses discípulos, ela não era diferente de uma deusa. Desejar ter Mu Qianyu como esposa. Este era um ato impensável. Porque nos olhos desses discípulos do sexo masculino, Mu Qianyu era uma existência sagrada e inviolável. Agora, um sujeito que veio da seita Pico do Trovão ousou descaradamente profanar a deusa de seus corações. Isso foi além de intolerável. Se isso não fosse público, todos esses discípulos homens, com justiça e indignação, já teriam avançado para esse Lei Mubai e arrancado membro por membro. Você é apenas um sapo que quer comer carne de cisne. Casar-se com a Sua Alteza, a Santa. Por que você não dá uma boa olhada em si mesmo primeiro? Quais as qualificações que você tem? Ele é apenas um estúpido idiota. Ele deve ter ficado louco enquanto cultivava suas habilidades do trovão e fritou seu cérebro, se transformando em um retardado. Criança estúpida, em você ainda nem cresceu todo o pelo. Pare de falar como se fosse um sonho. Saia da minha vista e caia fora. Em comparação com o furor tempestuoso desses discípulos da Ilha da Divina Fênix, a resposta de Lin Ming foi muito mais calma. Casar com Mu Qianyu. Esse tipo de proposta de casamento tinha que ter algum tipo de esquema nefasto por trás. Ou era uma combinação de interesses ou outros motivos. Em suma, era impossível que Lei Mubai desejasse se casar por amor ou por desejar sua beleza e então decidiu pegar o casamento de Mu Qianyu como preço pela cooperação entre a seita Pico do Trovão e a Ilha da Divina Fênix. Lin Ming subitamente apertou os punhos, as juntas estalaram. Embora ele não soubesse o motivo exato pelo qual Lei Mubai propôs isso, tudo o que ele sabia era que ele queria ir ao palco e acalmar aquele sorriso estúpido no rosto de Lei Mubai. Contra o abuso verbal dos discípulos da Ilha da Divina Fênix que era como uma maré, Lei Mubai ainda tinha o mesmo sorriso. Na verdade, o que ele mais queria era levar Mu Qianyu e Mu Bingyun para seu harém. Para não mencionar, quão grande seria o sentimento de poder desfrutar das gêmeas como suas esposas. Isso era simplesmente felicidade absoluta.
E o que era mais importante era que Muqianil e Mubingyun possuíam linhagens de uma besta santa. Se fosse a linhagem do pássaro vermelhão ou a linhagem do luan azul, ambos seriam um grande benefício para seu cultivo. Não só isso, mas ele também poderia estudar a crônica divina proibida do pássaro vermelhão e o código gélido fantasmagórico do luan azul. Essa seria a causa de uma grande alegria. Se ele pudesse obter tudo isso, então, isso não seria apenas uma chance de sorte, mas simplesmente um destino enorme que caiu em suas mãos. Quanto a seita Pico do Trovão ajudar a Ilha da Divina Fênix, ele definitivamente poderia contornar isso. Primeiro, ele começaria um ataque desajeitado contra a região demoníaca do Mar do Sul e mataria algumas pessoas para aliviar a Ilha da Divina Fênix. Então, uma vez que conseguisse obter a virgindade de Muqianil, ele faria a seita Pico do Trovão fazer uma traição súbita. Quando chegar esse momento, talvez a guerra entre a Ilha da Divina Fênix e a região demoníaca do Mar do Sul fosse concluída muito mais cedo do que o esperado. O único arrependimento seria que ele não seria capaz de conseguir Mubingyun. Quando a Ilha da Divina Fênix for destruída por suas mãos, Mubingyun provavelmente iria preferir a morte. Que pena que sua linhagem morreria junto com seu belo corpo. Quando Lei Mubai pensou nesse futuro arrependimento, ele sorriu e olhou para Mubingyun, encobrindo os desejos gananciosos que surgiram dentro de seu coração. Você quer se casar com Qianil? Mu Yuan sorriu enquanto olhava para Lei Mubai. Sim, peço para que Grande Mestra me ajude. Em seus sonhos. Lei Mubai ainda não tinha terminado de falar, quando ele foi violentamente interrompido por um rugido estrondoso de Mu Yuan. O sorriso de Lei Mubai ficou rígido. Na sua opinião, as condições que ele colocou já eram muito boas. A Ilha da Divina Fênix estava atualmente em uma posição muito precária, poderia até dizer que enfrentavam a ameaça de extinção. Dar o casamento de uma santa, em troca do apoio de uma seita de quarto grau parecia um assunto completamente razoável. Além disso, era casamento e não como se ela estivesse vendendo seu corpo. Com seu status, aparência e força, ele era completamente digno de Muqianil. Casar com ela não a lhe fazia perder a honra de forma alguma. Porque a mestra ancestral Yuan diz isso. Mu Yuan zombou, sua expressão viciosa quando ela disse, essa velha não está disposta a argumentar com um mulherengo tão irritante e desagradável como você. Se você quer desafiar todos os juniores da minha Ilha da Divina Fênix, então você pode. Mas se você deseja se casar com Qianil, então sonhe. A expressão pálida de Lei Mubai estava muito feia. Nessa situação, ele realmente foi repreendido como um mulherengo irritante e desagradável e isso foi verdadeiramente embaraçoso. Ele, apenas relutantemente, conseguiu manter o sorriso no rosto dele, suprimindo a raiva em seu coração. Ele se virou para olhar para Mu Fengtian. Afinal, essa velha ainda era a autoridade suprema da Ilha da Divina Fênix. Mas quando ele olhou para ela, viu que os olhos de Mu Fengtian estavam meio fechados, um sorriso tocando em seus lábios como se estivesse dormindo. O rosto pálido de Lei Mubai escureceu completamente. Grande Mestra Yuan, tenha cuidado com a maneira que você fala. Se você não quer ofender os outros, não deve fazer observações tão indiscretas e irresponsáveis em público. Caso contrário, você pode se arrepender se você afetar a aliança entre a região dos 5 elementos e Ilha da Divina Fênix. Você pode se arrepender se você afetar a aliança entre a região dos 5 elementos e a Ilha da Divina Fênix. Você está ameaçando essa velha. Hehehe. Ahaha. Mu Yuan de repente bateu na mesa com o punho. Com o som de um desmoronamento, a mesa do banquete que ela bateu se transformou completamente em pó. Até mesmo as tigelas de jade e pratos quebraram em pedaços minúsculos. Garoto ignorante, você acredita que essa velha não te mataria com um único tapa, com uma única mão? Você acha que a aliança entre a região dos 5 elementos e a minha Ilha da Divina Fênix de fato pode ser tão facilmente prometida por um jovem como você?
Que piada! Se Lei Jingtian realmente tivesse essa intenção, ele não teria criado tantos obstáculos estúpidos no meu caminho, tentando me bloquear a cada passo. Você acha que essa velha é ingênua como uma pequena criança de 3 anos? Você não tem nenhuma intenção de formar esta aliança para começar, então essa velha não tem interesse em te pedir nada. Você realmente acha que minha Ilha da Divina Fênix está destinada a perecer apenas porque não vou ter a ajuda da sua seita? Se você deseja desafiar os heróis da elite da minha Ilha da Divina Fênix, então vá em frente e lute tanto quanto você quiser, mas não tagarele tantos absurdos na minha frente. Xiaoqing, faça o seu movimento. As rápidas séries de retaliações de Mu Yuang que caíram em cima de Lei Mubai fizeram com que seu rosto ficasse ainda mais pálido. Mesmo Lei Jingtian ficou chocado, ele não pensou que Mu Yuang teria uma reação tão firme e violenta. Lei Jingtian resmungou friamente e disse: Mu Yuang, eu dei-lhe 3 pontos de respeito e no entanto, você ignora todo o decoro e intimida os fracos. Mu Yuang zombou. E daí? Eu vou intimidar você e o que você pode fazer sobre isso? Durante vários dias, você tem ofendido com sua arrogância estúpida na frente dessa velha, repetidamente ridicularizando com seu tom sarcástico e até mesmo destruindo a aliança que essa velha propôs. Para amigos e convidados, esta velha é educada, mas a uma pequena cadela barata como você, essa velha só quer cuspir no seu rosto. Depois que Mu Yuang falou, houve um completo silêncio, até mesmo a queda de uma agulha poderia ser ouvida em todo o banquete. Todo discípulo da Ilha da Divina Fênix tinha ficado boquiaberto. Este era Lei Jingtian, o soberano da seita Pico do Trovão. Com apenas um bater de seus pés, ele poderia fazer subir as ondas dentro da região dos 5 elementos. No entanto, durante um evento tão formal, Mu Yuang o ridicularizou e o chamou de pequena cadela barata. Você. Lei Jingtian tremia de raiva. Bendito, Mu Yuang. Esse velho. Lei Jingtian também queria cuspir várias palavras implacáveis. Mas, depois que ele notou Mu Fengtian que estava sentada perto de Mu Yuang, ele se segurou, as palavras morrendo em sua garganta, engolindo sua saliva e ofegando como se ele estivesse com falta de ar. A reputação de Lei Mubai tinha caído ao ponto de que estava quase escorrendo como água. Desde que a grande mestra Yuang falou, deixe ser assim. Então, eu ainda peço conselhos de todos os jovens heróis da elite da Ilha da Divina Fênix. Como a grande mestra parece tão segura de si mesmo, gostaria de perguntar, se eu puder derrotar todos os discípulos da Ilha da Divina Fênix sozinho, e então?